tenham consideração com o povo brasileiro e garanta que os mais pobres tenham direito ao auxílio gás, que os estudantes tenham direito à universidade. Que eu acredito mais no que eu leio nos jornais e vivo aqui dentro. Isso é para pagar a emenda parlamentar. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, vai enganar o povo. Com uma votação acirrada e discursos inflamados de oposição, o Senado aprovou o controverso DPVAT. A oposição fez de tudo para evitar a volta de mais do imposto, mas o poder do dinheiro falou mais alto. Olá, eu sou Ricardo Raymond e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Durante as discussões sobre o DPVAT, vimos de tudo um pouco. Senadores revoltados, Rodrigo Pacheco sendo pressionado, Randolfo Rodrigues tentando enganar o povo e sendo desmascarado, além de um jabuti de mais de 15 bilhões de reais destinado a Lula, que Randolfo jura ser para ajudar os mais pobres. Confira alguns trechos desse embate que ressuscitou o infame DPVAT. Esse assunto que nós estamos discutindo aqui é como se a gente voltasse a um passado recente que nós queremos esquecer. Alterarmos mais uma vez o tal do arcabouço fiscal. Primeiro, a questão do DPVAT. O governo ressuscita um imposto que foi criado em 1974, que quando foi criado não existia nem o SUS, nem o BPC. Então nós temos uma ação redundante. Nós temos um imposto regressivo. Imposto sim, porque ele é coercitivo, é obrigatório, todo mundo tem que pagar. Nós temos que levar em consideração a vida pregressa desse imposto. E algumas CPIs foram aqui instaladas e mostraram uma teia de corrupção envolvendo essa ação que, infelizmente, volta agora pela ação do governo federal. O meu voto contra, senador Marcos Rogério, mas é com convicção e é isso que o brasileiro espera de nós. É o mínimo que ele espera de nós, porque, sabe, ninguém aguenta mais taxa, mais tributo, mais imposto. Se é obrigatório, é uma imposição, é um imposto de algo que ninguém não sentiu falta durante esse período. Então, eu quero deixar assim muito claro que o Brasil está olhando hoje, senhoras senadoras, senhores senadores, para o Senado Federal, para a decisão que nós vamos tomar aqui com relação ao respeito ao cidadão brasileiro que já paga imposto demais. E eu tenho um pedido a lhe fazer, senhor presidente Rodrigo Pacheco. O senhor é o presidente do Senado Federal. O senhor tem por ofício, o senhor tem o poder, é o único que tem o poder, de tirar esse jabuti escancarado, que não é jabuti. Ele é um Jurassic Park, porque 15,7 bilhões de reais é uma matéria estranha. O senhor, como presidente dessa casa, vendo o momento que o Brasil está passando, pode influenciar aqui o plenário, pode inclusive votar, dependendo da situação, para que a gente não dê esse presente de grego no momento dramático da nossa nação. Você pegar esse artigo 27, que é uma abertura de crédito suplementar, de uma matéria que não tem absolutamente nenhuma correlação com a volta do seguro obrigatório, que burla o arcabouço fiscal do Brasil. Esse projeto é tão ruim, do começo ao fim. São aberrações em cima de aberrações. Esse tipo de manobra não é moral. 15,7 bilhões de reais para o governo Lula, um governo que já demonstrou que é gastador, irresponsável. Presidente, não se trata de discutir. Quero respeitosamente me dirigir a Vossa Excelência para trazer um exemplo concreto de jabuti expungido de projeto de lei. Então, Vossa Excelência poderia... Foi aprovado pela presidência? Foi aprovado pela presidência. Pela presidência. E submetido ao plenário e confirmado. Ah, sim.
Não, mas foi aprovado. Mas o plenário pode aprovar. Eu estou dizendo que eu não posso, como presidente, retirar um item de um projeto de lei. Mas, ou posso? se for necessário, diante da Vossa Excelência me outorgar esse poder? Se for necessário, Vossa Excelência pode, reconhecendo a estranheza, Eu acho que eu vou recolher, mas em matéria de projeto de lei... Este é de projeto de lei. Sim, mas a presidência pode acolher e submeter ao plenário para decisão se deve expungir ou não. Qualquer caso. Né? Qualquer caso, o plenário do Senado. Diferentemente da medida provisória que, de fato, as inclusões podem ser impugnadas e a presidência do Congresso decidir pela exclusão do texto que não tem pertinência temática. Né? Tanto da Câmara quanto do Senado podem fazê-lo. É para todo mundo, é obrigatório, é para quem já paga o seu seguro, vai pagar 2 vezes, vai pagar outro para o governo. O governo do impostor, que é aquele que só pensa naquilo, criar impostos. É o impostor que só cria impostos. É o governo de uma nota só. Aqui nós só discutimos criação de imposto. E sabe sobre quem? Sobre o trabalhador mais pobre, porque ele ainda paga o IPVA, a prestação do carro. Pelo amor de Deus, que fosse obrigatório. Imposto ou contribuição é o mesmo, porque é obrigatório, porra. Vai entrar no bolso do consumidor. E a gente vai defender mais imposto. É isso. Senadores que votarem sim estão enfiando o DPVAT na população, é isso. Compulsório, mais imposto. E agora vai vir a contribuição sindical, já está aí, mais imposto obrigatório. Pelo amor de Deus, é um governo que só pensa em imposto. É impossível sustentar isso. Isso é contra a população. Não é porque o presidente só, Bolsonaro, acabou com o DPVAT, reduziu o imposto e que a gente vive agora um governo de impostos e mais tributos, que a gente vai defender isso. Não tem como. Não é político, não tem cor, não é partidário. Vai meter a mão no bolso de todo mundo. Vai prejudicar, inclusive, a venda de veículos. Vai ter impacto lá na produção, no emprego, porque já está difícil. E está ficando muito claro como o sol tudo aqui. O Brasil nos acompanha, a gente tem a chance de nos aproximar do povo brasileiro, ou como foi dito aqui por alguns parlamentares, cumprir compromissos com a Câmara dos Deputados. O nosso compromisso é com o povo, nós fomos eleitos pela população dos nossos estados e pode perguntar o que é que eles acham sobre isso. Pode ver já a repercussão como é que está. Pode ver a repercussão como é que está. Negativa. E ainda, além da queda, querem dar o coice, porque essa é uma matéria flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Isso é uma matéria que não tem nada a ver com o DPVAT. E estão colocando 15 bi e 700. Deus tenha misericórdia dessa nação. Porque o que nós estamos fazendo é uma simples alteração no artigo 14 do arcabouço fiscal para a partir do que está autorizado no arcabouço fiscal, tendo excesso de receita por parte da União, esse excesso de receita poder ser utilizado. A alteração que diz respeito é a alteração, ao invés de ser no segundo semestre, ser no primeiro bimestre. Qual a necessidade disso neste momento? É necessário essa antecipação do bimestre para dar a margem de 15 bi, para que o povo brasileiro possa ter auxílio gás. Eu não acredito que a oposição vai ser contra o auxílio gás dos brasileiros. É necessária essa antecipação para pagar universidades. É necessário isso para manter a farmácia popular. Mas não façam isso com o povo brasileiro agora. Deixe a farmácia popular funcionando. É necessário isso para investimento em saúde. É necessário isso para construir UPAs. É necessário ir para a construção de hospitais e leitos que estão no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. E os mais pobres, eles têm direito ao auxílio gás. Vocês querem a justificativa para esses 15 bi? É isto. Eu apelo à oposição. Tenham
consideração com o povo brasileiro e garanta que os mais pobres tenham direito ao auxílio gás, que os estudantes tenham direito à universidade. É para isso que estamos votando sim. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, líder Carlos Portinho. Não, é só porque o que eu acredito mais no que eu leio nos jornais e vivo aqui dentro. Isso é para pagar a emenda parlamentar. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, vai enganar o povo. A grande argumentação que o governo tem é de que isso suportaria problemas ligados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Ora, se nós temos necessidades em relação à saúde, isso se discute dentro do Orçamento Geral da União e não criando um novo imposto para taxar a população mais pobre brasileira. Então, para que esse recurso além da necessidade? Certamente o governo quer fazer superávit, certamente o governo quer suportar despesas excessivas, quer fazer o controle dos seus gastos novamente, sem levar em consideração a anulação de despesas e melhoria da eficiência dos gastos públicos. A questão do seguro, que volta a penalizar principalmente os mais pobres, mas que não se torne uma bitributação em nossas vidas. Antes, eu quero lembrar a todos que só este ano nós já demos ao governo, esta casa, juntamente com a Câmara, 5 votações para aumento da carga tributária e da arrecadação. 5. O governo já ganhou aqui 5 vezes para aumentar os impostos em cima da população. Vamos relembrar, mudou-se o voto do CAD, cobrou-se imposto do offshore, de quem tem dinheiro investido fora, como se quem estivesse lá não estivesse pagando imposto. Terceiro, mudou-se a forma de arrecadação de imposto em quem recebe algum tipo de subsídio. Quarto, colocou-se imposto sobre os jogos. A quinta, voltamos com o imposto sindical obrigatório, sem dar aos trabalhadores pelo menos o direito de dizer que não quer pagar o imposto. Voltando a uma realidade brasileira dos anos 70 e 80, em que a industrialização era o princípio de crescimento de um país e hoje não é mais. Hoje o trabalhador qualificado quer uma negociação própria. Então, 5 vezes nós já demos aqui aumento de arrecadação em cima do governo. Nós estamos cometendo os mesmos erros que foram cometidos nos anos 90 no Brasil e que levaram o país à bancarrota. Nós estamos com a política de sobrecarregar de impostos a economia, pensando que isso vai fazer com que o país volte a crescer. Dinheiro na mão de governo que gasta sem controle faz a economia diminuir. Teremos de dar muitas explicações nas ruas do nosso país nos próximos dias. Acontece que esse jabuti que antecipa 15,7 bilhões de reais de crédito ao governo Lula será utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o pagamento de emendas de comissão. Isso mesmo, parte desse montante foi negociado em troca do veto de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissões, vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi a maneira que a equipe de Lula encontrou para tirar dinheiro do povo e entregá-lo aos parlamentares através dessas emendas. E agora Randolph vem dizer que é para ajudar os mais pobres.